Olá, amigos, vamos a mais uma análise especial, que é basicamente o que eu faço aí uma vez por ano, falando sobre perspectivas para 2020 na Bolsa de Valores, usando logicamente a análise técnica, que é a minha especialização. E antes de dar continuidade a fazer toda essa análise, qual o foco dela, né? O objetivo dessa análise. Usando a análise técnica, que é a minha especialização, eu vou falar sobre o cenário no gráfico anual, a perspectiva de longo prazo, falando do gráfico quadrimestral, destacando alguns pontos importantes, vou falar sobre correções que aconteceram no gráfico mensal que podem nos trazer oportunidades no decorrer de 2020, fazendo comparações para todos possam entender o que pode acontecer e seria algo natural dentro de uma tendência de alta, falar sobre as carteiras de ações que eu tenho, e também falar com os ativos que eu vejo com boa perspectiva para 2020. Então esse é o roteiro aqui para essa análise mais do que especial na minha opinião. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, te convido aí de imediato para se inscrever no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Procedimento simples, aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se, é só você passar o cursor do seu mouse em cima dela e na sequência clicar na opção de se inscrever gratuitamente. Lembrando de deixar o sino das notificações ativado e se você desejar receber as recomendações de compra e venda, as carteiras de ações, as informações relevantes durante cada pregão, no seu celular, no seu desktop, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Então vamos começar pelo gráfico anual. Topos e fundos ascendentes, tendência de alta no índice Bovespa, cenário positivo para compra, quarto ano consecutivo de alta, alta já superior a 30% Pode alterar? Pode, eu estou aqui no pregão do dia 19 de dezembro, então pode alterar essa variação, pode não fechar acima dos 30%, mas nesse momento tem uma variação boa, uma valorização boa no ano e a Bolsa segue no seu pivôzão de alta aqui no seu cenário positivo. Tem espaço para subir? Tem espaço para subir, seja no preço ou no tempo, que eu vou demonstrar aqui tecnicamente falando. Então, primeiramente, cenário do gráfico anual, valorizações, fazendo comparações para trás, né? Tem espaço para subir em termos de valorização? Tem. Vou pegar aqui a valorização que aconteceu de 2002 a 2008 e de 2016 até hoje. Da mínima do movimento de 2002, ou seja, de todo o processo de subida, até a máxima e da mínima do 2016 até o momento atual. Então, pegando primeiramente esse movimento daqui para cá, quantos por cento subiu? 800% basicamente. Daqui para cá, quanto tem? 210%. Pegando aqui os dados, aqui ó, 798%, 800% e aqui 210%. Tem espaço ainda para poder buscar esse número? Tem espaço. Vai buscar? Só o mercado vai nos dizer mais adiante. Mas a análise técnica, como eu tenho aqui no canal, tem dois vídeos bem interessantes que faz sentido você assistir, que é o que eu falo da análise técnica trabalhando com as probabilidades. E tem outro que eu falo como eu uso a análise técnica. Então, eu olho para a análise técnica como uma ferramenta que vai me dizer o futuro, o que vai acontecer realmente. O que eu quero é saber se identificaram se eu tenho um cenário mais positivo para se planejar, para se traçar estratégias para comprar, ou se eu tenho um cenário mais positivo para traçar estratégias para vender. Então é isso que eu busco com a análise técnica, trabalhar em cima de probabilidades e de fundamental importância você ter gestão de risco no mercado de renda variável. Então, no gráfico anual, movimentação para cima. Qual o primeiro ponto aqui? A gente já tem uma possibilidade de valorização mais para cima. Não significa dizer que vai chegar a 800%. Esse movimento daqui para cá tem 210%, até os 115 mil pontos da mínima para a máxima. E em termos de projeção de alta, usando o Fibonacci aqui em cima desse movimento de subida, do último movimento de alta e esse pivô aqui fazendo a projeção alternada do Fibonacci, pegando aqui os dados e pegando o Fibonacci, colocando aqui daqui para cá e fazendo a projeção a partir dos 37.046 pontos, nós temos uma projeção de alta de 61,8% desse movimento, 61,8% desse movimento sendo projetado aqui para cima na faixa de 144 mil pontos. Eu nem vou olhar mais a projeção de 100% para não gerar um negócio assim, a expectativa é extremamente... que eu não gosto muito de trabalhar na questão de ficar, você vai ficar milionário, você vai ficar, não. Eu acredito só, assim, de maneira geral, que faz total sentido ter uma parcela do capital dentro do mercado de renda variável, considerando principalmente uma taxa de juros muito baixa. Então faz total sentido ter algo do capital dentro do mercado de renda variável, mas tem que entender também o mercado de renda variável. Então, no gráfico anual,
Projeção de alta 144 mil pontos. E agora tem outra, além dessa projeção de um preço, a gente tem a projeção percentual, que pode buscar em relação a esse último movimento aqui de subida. E nós temos também, olhando para o gráfico de 80 dias, uma comparação que eu faço é o tempo que durou esse movimento para cá, o tempo que durou a correção daqui para cá e o que é que nós temos daqui para cá. Porque esse movimento, geralmente, ele pode ter uma simetria em termos de tempo com esse aqui ou com esse movimento aqui. Então, dentro dessa perspectiva, esse movimento daqui para cá foram 17 candles e daqui para cá são 23 candles. O que é que nós temos aqui para cá? 13 candles. Então, se o mercado ainda, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, o mercado tem espaço no tempo ou no preço para subir mais. Ele pode, no decorrer de 2020, ter movimentos para baixo, ou mesmo terminar até o ano de 2020 em queda. Mas ainda há espaço para se ter algo mais para cima, no tempo ou no preço. Se replicar esse tempo aqui, a gente teria mais basicamente um ano e pouco. Até eu tenho um número aqui exato, 1,2. O número exato está aqui, 1,2 a projeção. Se eu tenho 17 candles no tempo de expansão, se eu tenho 23 na correção, que foi de 2008 até 2016, aqui de 2000 para baixo, da mínima de 2002 até a máxima de 2008, 17 candles. Então, a atual 13 candles. Então, para expansão ainda eu teria, para essa expansão eu teria um ano e pouco. E aqui eu teria na faixa aí de 3 anos, se sair daqui para esse número aqui, ou até um pouco mais do que isso, mas teria aí na faixa de 3 anos. Enfim, cenário positivo, tem projeção de alta no número, tem projeção de alta em percentual e tem projeção também em termos de tempo, espaço para subir. Dentro desse contexto, é importante a gente ficar atento em quê? Primeiro, tem uma parcela dentro do capital, do capital dentro do mercado de renda variável. Isso é importante. Segundo ponto, usar os movimentos de baixa para buscar entrada. Tomar cuidado e não ficar desesperado, porque pode acontecer o quê? Queda de 20% na bolsa. E para quem estava em renda fixa e vai para renda variável, toma um baita susto. Se já vê ativo caindo 3%, 5%, já fica assustado, 10%, você imagina mais do que 20%. Mas, olhando para o que aconteceu na média, correções no gráfico mensal de 2002 a 2008, tivemos algumas correções no gráfico mensal em torno de 23%, em média 23%. Mas colocando os dados aqui corretamente, 28% a última correção, 19,96%, 23,78%. Aqui está sempre do ponto que saiu para onde foi, ou seja, da máxima até a mínima do movimento, 23% e aqui praticamente 20%. Ou seja, 20, 20, 23, 23 e 28% pode ter uma correção um pouco maior. Mas na média, 23% é a média de correção do gráfico mensal. O que eu estou querendo mostrar com isso, olhando para o mensal? Que no decorrer de uma tendência de alta, uma perspectiva de alta do preço, isso aqui é o gráfico justamente que eu tracei essas correções. Num mercado em tendência de alta, de 2002 a 2008, teve movimentos de correção aqui maiores, 29%, 28%, aquele movimento, teve um movimento aqui de 20%, enfim. No decorrer desses vários anos aqui de subida, então a gente teve aqui 5 anos de subida, tiveram momentos de queda acentuada, que dá para perceber pelo gráfico mensal, que são essas correções. Então passam às vezes alguns meses, você pode ter um semestre inteiro de correção, aqui 1, 2, 3, 4, 5... No 6º mês em diante começou a subir novamente. Aqui de novo, 1, 2, 3, 4, 5. A partir do 5 começou a subir novamente. Então você pode ter um período ruim na bolsa que você achar, nossa, agora acabou, é ruim. E tem que olhar para esses períodos, desde que não aconteça algo nesse sentido aqui assim, de perda da mínima de um fundo anterior que descaracterizaria a tendência de alta no gráfico mensal, enquanto estiver respeitando justamente os fundos ascendentes, cenário mais favorável para olhar para como é que está acontecendo a correção e focar em buscar compra pensando no prazo maior, pensando numa melhor relação risco-retorno, ou seja, o ativo que você está comprado por longo prazo pode ter um movimento de queda um pouco mais acentuado, pensando aí no curto a médio prazo, mas seria o processo natural de correção de uma tendência de alta de longo prazo. Ou seja, expande, corrige, expande novamente. Aqui já teve uma correção, expande novamente, mais outra correção e novamente movimento de expansão.
Indo agora, o que está acontecendo no momento atual? Já teve algumas correções. Ó. Essa aqui foi uma correção pequena, uma correção aqui de 11%, outra pequena correção aqui de 2 meses de basicamente 12%, outra correção um pouquinho maior de 13%. Essa correção ela já se caracterizou bem mais na média que eu comentei, na faixa ali dos 23%, 22,9%. Ó. Então, isso aqui pode acontecer no decorrer de 2020, mas isso inicialmente não vai descaracterizar, isso a gente vai logicamente vai monitorando, mas não vai descaracterizar a tendência de alta de prazo maior. Aí você pode me perguntar, mas Dalton, o que descaracterizaria nesse momento a tendência de alta de prazo maior e traria um aspecto um pouco mais negativo? Seria ver o Ibovespa voltando para baixo desse nível aqui, ó, dessa região desse fundo até essa região desse topo. Ou seja, um retorno ali para baixo de uma região em torno de 89.400 pontos até um patamar de 86.115. Ou seja, se retornar para baixo desse nível, já descaracterizaria a tendência de alta de prazo um pouco maior no índice Bovespa. Traria pelo menos um sinal de alerta aí para o índice Bovespa. Mas isso, o que isso representaria se o preço voltasse aqui nesse patamar? Representaria ali 23%. Pode acontecer? Pode. Ó. Pode chegar aqui nesse patamar de 25%? Pode, pelo menos do ponto que se encontra. Pode subir um pouco mais e aí sim, se subir um pouco mais, já vai ficar um pouco mais distante essa questão de poder voltar aqui para a faixa ali dos 23% nesse nível de preço. Então, isso aqui seria um patamar importante de avaliação. Mas chegando aqui, gerando um novo sinal de alta no gráfico mensal, gera de novo uma perspectiva ainda mais para cima no Ibovespa. Então, cenário de maneira geral positiva no índice Bovespa. E aí, considerando esse cenário, já destaquei aqui a questão de expansão, né? Apenas uma correção de 22%. O que é isso aqui? É que nesse processo da expansão atual que nós tivemos apenas uma correção de 22%, sendo que lá de 2002 a 2008 nós tivemos várias correções na faixa dos 20%, 20 a 20, em média ali de 23%, foram várias, nós só tivemos um até agora. Então pode acontecer naturalmente uma correção, um momento, vamos dizer assim, de crise de curto prazo, de médio prazo, no decorrer de 2020. Não que realmente eu queira que isso vá acontecer, mas tem que pensar que se acontecer é um lance de usar a análise técnica para se traçar estratégias. Ou seja, se isso acontecer, eu faço tal coisa. Se isso não acontecer, se o mercado corrigir pouco e continuar gerando sinalização de alta, eu faço outra coisa. Então, a ideia é essa de se usar uma ferramenta de avaliação para você traçar estratégias visando fazer seu capital crescer gradativamente no mercado de renda variável. Seguindo aqui para destacar para vocês as carteiras de ações. Essas carteiras de ações, eu iniciei esse projeto no ano passado, uma em abril finalzinho de abril do ano passado, início de maio, antes da greve dos caminhoneiros, que foi a carteira exponencial. E a outra carteira eu comecei, que é a carteira mensal, eu comecei em julho que é a carteira, aqui está a carteira já de dezembro, é uma carteira que eu comecei em julho de 2018, depois da greve dos caminhoneiros, tinha acabado a greve dos caminhoneiros. Então, de lá para cá, essa carteira tem um desempenho aqui de praticamente 90% de valorização, de julho de 2018 para cá. O que eu destaco é que no ano de 2019 ela está subindo praticamente aqui 57%. E o Ibovespa está subindo 30,7% nesse momento. E ela tem um desempenho superior ao Ibovespa de 26,13%, apenas usando análise técnica. Eu não uso mais nada, eu não uso informação, não avalio o balanço. Não faço. Isso não é importante? Não, é lógico que é importante. São as notícias, são os balanços, são os dados de macroeconomia, é a política, é o mundo lá fora, é Estados Unidos, China, enfim, tudo isso influencia e faz os investidores comprarem e venderem o ativo. Ou seja, pode pressionar mais para venda, pode pressionar mais para compra, mas a ideia, quando eu uso análise técnica, é focar só em preço e tempo e, através disso, ser mais objetivo possível, trabalhando sempre em probabilidades e com gestão de risco. Então, dentro do que eu faço com essa carteira, ela está tendo um excelente desempenho. Nesse mês de dezembro, está tendo um ótimo desempenho, com alta já de 9,17%, pregão ainda no dia 19 de dezembro. Pode terminar abaixo, pode terminar acima desse valor. E Bovespa subindo já 6,15% no mês e tem uma diferença aí de 3% acima do Ibovespa. Então, é uma carteira realmente que está com um desempenho muito bom e vai continuar vou continuar com esse projeto pelo menos para 2020. Então, a tendência é que continue. Deu certo o projeto. Era um projeto que eu criei e está dando muito certo. Vou continuar dessa forma, usando toda a minha metodologia de análise e de entrada para a carteira. Já na carteira exponencial, que é essa carteira aqui ela é revisada mensalmente. Se você quiser mais informações sobre essa carteira, aqui dentro do meu canal você pode pesquisar lá,
Carteira perspectiva. Você vai ver lá explicando como é que funciona essa carteira. Você vai receber dentro do canal que eu tenho, que você vai receber pelo seu celular, pelo seu desktop. Então, você estando dentro desse canal, você vai ter essa atualização da sua carteira aí mensalmente, no caso da carteira perspectiva, que é mensal. Já a carteira exponencial, que é a carteira semanal, a carteira revisada semanalmente, ela está com um desempenho nesse momento em 2019 de 60,14%, um pouco superior à carteira perspectiva. Essa é revisada semanalmente. Então, eu olho aqui os ativos, esses ativos aqui são os ativos para esta semana, de 16 ao dia 20 de dezembro. Fechou essa semana, eu vou olhar para a próxima semana buscando oportunidades em cima de outros ativos que possam ter um desempenho bom na próxima semana ou nas próximas semanas. Então, nesse momento, 60% em 2019, desde quando começou, que foi lá antes da greve dos caminhoneiros, desempenho de praticamente 80%, e Bovespa em torno de 33%, diferença positiva aí perto dos 47%, 46,5% diferença da carteira para o desempenho do Ibovespa, uma diferença grande para o índice Bovespa, mais do que o dobro que o Ibovespa, em relação aqui o Bovespa, né? Mais do que o Ibovespa subiu, né? Pegando aqui tudo que ele subiu, acima do que ele subiu nesse mesmo período. Então, pegando aqui o ano, no ano o Ibovespa 30,75%, a diferença está quase 30% superior ao Ibovespa, ou seja, o dobro que o Ibovespa subiu, está aqui a carteira nesse momento. E nessa semana ela está subindo 4,28%, o Ibovespa está subindo 2% e a diferença está em 2,18%. Enfim, dois projetos bem interessantes que eu vou continuar com esses dois projetos no próximo ano. Carteira exponencial e carteira perspectiva. Eu estava um pouco na dúvida se eu continuar com a carteira exponencial, que gera realmente um tempo grande de avaliação, que eu faço todo final de semana para a carteira revisão da semana e também faço toda a revisão no mês para a carteira perspectiva. Da semanal dá mais trabalho, logicamente, porque toda semana eu tenho que avaliar mais do que 100 ativos em busca de oportunidades nesses 100 ativos dentro da minha metodologia. Mas, por enquanto, as pessoas que estão seguindo essas carteiras estão extremamente satisfeitas. E quando eu mencionei em parar com a carteira exponencial, já recebi mensagem que tem gente que é assinante das minhas recomendações por conta da carteira exponencial. Enfim, então devo continuar aí com essa carteira, nas duas carteiras no próximo ano. Os ativos que eu tenho aqui para destacar para o ano que vem, com perspectiva, então pegando esses papéis, eu vejo aqui alguns ativos interessantes, que é a parte final aqui dessa análise especial, dessa análise de perspectivas para 2019. Eu tenho aqui, primeiramente, não que seja nessa ordem os mais importantes, mas só destacar, tem vários ativos muito interessantes alinhados para cima, mas aqueles que estão alinhados ali bem, gerando um início de um movimento, já estão consolidando um movimento no gráfico quadrimestral que pode gerar algo mais para cima, eu vejo Via Varejo, com um baita pivô de alta no gráfico quadrimestral, rompendo máxima histórica. Então, ativo que aqui teve quatro quadrimestres, né? E aqui teve todo o movimento subido, podendo ter algo mais para cima, então considerativo bem interessante para o próximo ano, com perspectiva favorável. Pode até fechar um quadrimestre aqui negativo, mas enquanto se permanecer acima dessa região dos R$8, ativo está bem alinhado para cima. Quedas são interessantes para se planejar operações de compra, seja de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo nesse papel. Fleury, da mesma forma, pivôzão de alta no gráfico quadrimestral. Esse ativo já está na carteira. Os dois ativos estão na carteira já há algum tempo, na carteira mensal e na carteira semanal. Principalmente na carteira mensal, né? Eu vou pegar aqui na carteira mensal, que é a perspectiva. A Via Varejo está dentro de um movimento inteiro aqui de subida, já tem um tempo que está dentro da minha carteira, está representando bem aqui, dando um bom resultado na carteira nesse mês. Fleury também, é um ativo que está destacando. Então, são ativos que estão na minha carteira por conta já de toda uma avaliação que eu faço, de prazo maior para o prazo menor, tentando identificar oportunidades que possam gerar perspectiva boa para cima. GGBR4 também está na carteira, entrou na carteira nesse mês. Observe também que cenário positivo, a tendência de alta. Já fiz análise especial desse papel aqui dentro do canal. Então, ativo que também está com um cenário bem favorável para cima de projeção de alta. Vai subir forte? Vai subir? Não sei se vai subir, mas faz sentido dentro da minha avaliação de ter algo em cima desse papel pensando no longo prazo. Lame 4, excelente candle do gráfico quadrimestral, rompeu uma lateralização ali de anos, né, de alguns anos aqui de forma lateral, de vários candles do gráfico quadrimestral, e com essa saída aqui para cima, aumenta a probabilidade de ter algo mais para cima. Logo, se houver correção aqui no decorrer de 2020,
fica interessante para se buscar entradas na Lame 4 para cima, buscando aí compra. Fundo ascendente no gráfico quadrimestral da Suzano, SUSB3, mais um ativo que eu também considero de forma interessante para pensar num prazo maior, SUSB3. TIM P3 também, ó, olha aqui em relação a TIM P3, fundo ascendente próximo de gerar ali um pivô de alta no ativo, a chance de aumentar, de subir ainda mais aqui a TIM P3. Logo, dentro desse contexto, não significa dizer que você vai comprar agora e vai subir. Pode cair no curto prazo, mas o que eu quero dizer é que existe um cenário muito favorável para se trabalhar na operação de compra nesses papéis, seja pensando em longo prazo, mesmo que aqui já esteja esticado para cima em um prazo menor, como um gráfico semanal, ou às vezes um gráfico diário, colocar menos capital no ativo, mais focado em pensar no longo prazo. Logicamente que se também quiser curto prazo e médio prazo, correções, seja semanal, gráfico diário, fundo ascendente, foco maior em operação na ponta compradora. BRAP4, olha só a BRAP4, 4 candles aqui de forma lateral depois de um longo movimento de subida que anulou, rompeu aí basicamente a máxima histórica, agora gera um novo candle forte para cima. Também ativo interessante para citar na carteira pensando num prazo maior. Eu tenho até esse ativo também na carteira aqui na carteira exponencial. Depois da BRAP4, tem mais ativos para comentar? Sim, tem mais ativos aqui. Ó. Tem Pomo 4, olha o que a Pomo 4 está fazendo no gráfico quadrimestral, uma sinalização de fundo. Faz sentido pensar em Pomo 4 aqui para um prazo maior, olhando ali para um topo anterior lá na faixa dos R$ 5,79. Se chegar aqui nesse patamar de preço, 40% de valorização que pode ocorrer nesse papel. SLCE3, fundo ascendente que vai fazendo esse papel também, sinalização aí para cima. Então, ativo depois de um longo movimento de alta, faz correção e gera fundo ascendente. Também ativo para olhar com carinho para 2020. CAN-L3, olha o que a CAN-L3 fez em um curto espaço de tempo. Candle forte rompendo máxima histórica. Então é um ativo, vou até pegar um exemplo, ó, eu olho para o mensal, tem um movimento forte para cima, já tem 2 meses muito forte para cima. Posso buscar entrada aqui? Posso. Ficou um pouco esticado para cima, por exemplo, num gráfico semanal, então está esticado um pouco para cima? Tá. Pode continuar subindo? Tá. Mas eu estou interessado, esse papel está na minha lista para 2020? Está. É o momento de entrada? Se eu fosse entrar aqui eu colocaria pouco capital. Mas na hora que gerar algum tipo de correção no semanal ou gráfico mensal, for ficar muito mais interessante. Por exemplo, se tiver um mês de queda na CAN-L3, chegar lá em janeiro e ela tiver um mês de queda, eu vou ficar interessado em já colocar o papel na carteira. Então são formas de buscar entrar, colocar o papel em cima da carteira. Eu posso colocar na carteira semanal, exponencial, posso colocar o papel na carteira mensal, no momento que eu achar adequado para se colocar o ativo na carteira. Então é isso, amigos, alguns ativos de destaque, tem vários outros para se destacar, o mercado de maneira geral está muito bem para cima, destaquei alguns que eu vejo com potencial interessante para 2020 e destaquei alguns pontos que são importantes, né? Que o mercado está em alta, mas pode chegar a ter queda aí de 20%, como vocês viram, que não estaria fora do contexto que já aconteceu no passado e considerando uma correção ali em cima de um patamar de suporte importante do gráfico mensal, poderia realmente acontecer, pode acontecer isso no decorrer de 2020, que pode isso representar oportunidade de colocar mais ativos na carteira de longo prazo, dentro de um contexto geral que nós temos no cenário para o nosso país. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre de deixar seu like, seu joinha nessa análise, se ela for útil, compartilhe com seus amigos, familiares, enfim, conhecidos, que você acredita que vai ser útil também para ele. Um grande abraço e até a próxima.